Origem e conhecimento da lei natural. Questão 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia. Portanto, forçoso é que o progresso se efetue. E nós temos que entender que a forma de entender a lei, conforme está ali, depende de cada um. E nós temos que saber que estamos nos diferentes níveis de entendimento, diferentes níveis evolutivos. E dentro dessas grandes diferenças é que vai existir a possibilidade de nós evoluirmos. Por isso existe todo um aparato de lei e de instituições para fazer cumprir a lei. Porque desta forma vai colocando as pessoas nos caminhos que devem seguir, nos rumos que devem, para onde devem ser direcionadas aquelas pessoas. Com isso, todos vão aprendendo, ou pelo bom senso, ou pela força da lei, a respeitarem uns aos outros. E respeitar uns aos outros faz parte das leis divinas. E tem as mais variadas gradações, e dentro dessas mais variadas gradações, todos nós temos que saber nos respeitar, temos que saber nos adaptar para melhor estarmos dentro do processo evolutivo que é compatível conosco. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que, em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Em cada encarnação, você vai dando um passo à frente no seu processo de entendimento, no seu processo de compreensão das leis divinas. E é por isso que nós estamos aqui na Terra. Por isso que nós estamos passando por esse processo de evolução, por esse processo de aperfeiçoamento. Cada momento da nossa vida, nós temos que parar, refletir, pensar como nós estamos lidando conosco mesmo e com os nossos semelhantes, dentro dos padrões das leis divinas. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria, ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o se instruírem? Aí ele faz a observação da questão 171 a 222, vai estar explicando sobre isso. E a 222 é uma questão longa, de várias páginas, sempre explicando esse processo de evolução humana, o processo de evolução dos espíritos. Veja bem, se pessoas morrem todos os dias, conforme ele mostrou ali, totalmente embrutecidas, e na época que foi escrita a doutrina espírita, em 1800, era bem mais complicado, tinha muito mais selvas. E estima-se que naquela época tínhamos 1,5 bilhão de habitantes na Terra. Hoje, 150 anos depois, temos quase 8 bilhões. Então apareceu 6,5 bilhões de espíritos a mais, passando pelos mais variados processos de expiação, de prova, de aprendizado, de regeneração. E a gente pensa assim, que incrível, há 100 anos atrás, onde eu estou poderia ser mato. Hoje uma cidade. A gente sai viajando, a gente fala assim, nossa, quantos bandeirantes passaram por aqui? Eles levavam dias para fazer esse percurso, andando a pé, a cavalo, enfrentando todas as adversidades. Hoje tem uma estrada. Olha quanto nós conquistamos. Mas nós precisamos aprender a fazer a nossa conquista moral, nossa conquista ética, para nos tornarmos, então, melhores. É muito importante a gente compreender também que as situações que nós vivenciamos faz parte de um processo para o nosso crescimento. Por mais difícil que pareça, nós temos que aprender a ver as situações por um ângulo melhor, porque tudo se transforma e as coisas vão se renovar para melhor, e a gente tem que ter essa esperança. A reencarnação também traz essa esperança de um futuro melhor, de colher coisas boas que a gente plantou antes, em encarnações anteriores. Então é muito importante a gente procurar essa plantação.
Questão 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição, quando unida ao corpo. Maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. E nós temos sempre a tendência a seguirmos pelos maus instintos. Se a gente parar para pensar, como falamos anteriormente, se há 100 anos atrás, onde nós estamos provavelmente fosse mato, mato que eu digo, um terreno totalmente precisando de ser desbravado, precisando de ser explorado. Não no sentido de não ter cidade naquele local, porque nesse bairro onde a gente está, há 30 anos atrás não tinha casas aqui, era só lote, só o terreno. Então, você vê, o processo de urbanização das cidades foram ampliando muito pouco tempo. 30 anos é muito pouca coisa para as expansões das grandes cidades, conforme a gente tem visto. E em tudo isso, nós temos que ver que nós mesmos, no passado, quem fomos? Onde estávamos reencarnados? Porque o instinto que a gente tinha no passado permanece. E aí a gente tem que fazer o esforço de sublimar esse sentimento. Aqueles que já fizeram um trabalho de autoeducação em vidas pregressas, nessa já tem menos a fazer. Aqueles que agiam extremamente de forma impulsiva, instintiva, nesta tem muito a fazer. Olha, nós estamos muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Procuremos nos instruir, aperfeiçoar nossos sentimentos, e a frase da Ana Barilova, que a gente sempre repete: controle sua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. Mais do que nunca, nós temos que lutar para evangelizar nossos sentimentos, para nos aperfeiçoar frente àquilo que a vida nos oferece, frente àquilo que buscamos para a nossa existência. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? O primeiro estudo espírita que eu fiz, para um público muito grande, era um culto ecumênico. Então, eu não tinha experiência nenhuma de falar em público, fui falando muito rapidamente, eu tinha 15 minutos para falar, falei em 5 minutos. E a primeira coisa que a gente fez, foi a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, e a segunda, onde está escrita a lei de Deus, e terceiro, o modelo mais perfeito que Deus ofereceu para a humanidade. Então, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E a nossa consciência, ela age como um chip divino. Quando você pega seu cartão de crédito, vai numa caixa eletrônica tirar dinheiro, no seu cartão tem um chip, naquele caixa tem um leitor daquele chip e vai comunicar com o computador central do banco e ele vai dizer se você tem ou não tem dinheiro. Não é assim? Certo? Então a nossa consciência é dessa forma. Ela tem um chip que nos liga a Deus. E se a gente faz errado, se a gente faz certo, vai lá nos processamentos dos dados, entre aspas, do computador divino, vai colocando os prós e os contras para nós nas futuras etapas da nossa existência. Por isso, nós passamos aqui por aquilo que precisamos para aprender, para aperfeiçoar, para crescer, e aquilo que a gente passa aqui, de alguma forma, vai servir de base para as nossas próximas etapas evolutivas, inclusive nesta vida. Fiquemos atentos e observemos como anda a nossa consciência. No nosso livro Conteúdos Transcendentes, a gente faz uma série de abordagens sobre os conteúdos íntimos e internos que nós temos e como eles repercutem na nossa vida aqui na Terra. E essa é a segunda questão menor do Livro dos Espíritos, né? A primeira é o modelo, né, que é Jesus, e essa é a segunda menor. E são as duas questões, no meu ponto de vista, né, mais expressivas do Livro dos Espíritos. E a terceira que é Deus, que em nenhuma religião nunca se definiu Deus. Então,
Eu vejo essas três questões como extremamente expressivas e profundas, para a gente poder estar pensando sobre elas. Esse modelo que a gente tem em Jesus, quantas vezes a gente nega esse modelo? Os exemplos que ele nos deu. Então, são questões... E a lei divina está escrita na consciência nossa. A gente sabe quando está fazendo a coisa errada. Letra A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que fosse lembrado. E por isso que vem sempre os missionários trazendo as mensagens para nos esclarecer, para nos orientar os caminhos. Porque a nossa tendência é irmos sempre pelos nossos instintos, e poucos são aqueles que, por um arroubo da vontade, procuram ascender e dominar os seus instintos. Por isso, em todas as épocas da humanidade, sempre teve um líder que mostrava às pessoas a moderação, mostrava às pessoas um caminho de equilíbrio, para aplacar e atenuar as nossas maldades. Nos romances espíritas nós vemos muito isso. Pessoas lá no passado agiam por extremo instinto de maldade. E, logicamente que não eram todos, mas muita gente padecia a maldade de um ou dois. Como até hoje é, né? Questão 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Todas as épocas da humanidade têm lá seus missionários que estão impulsionando a humanidade para o progredir. Cada um trazendo a sua cota à parte daquilo que a justiça divina lhe determina para empreender o ensinamento que nos conduzirá ao aperfeiçoamento, que nos conduzirá a Deus. Na verdade, esses missionários também vêm com seus exemplos para mostrar para todos nós que é possível nós sermos melhores, fazermos o bem, conseguirmos melhorar as nossas imperfeições, as mazelas. Questão 623. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Certamente hão dado causa a que os homens se transviassem. Aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Perfeito só foi Jesus. Então todos vêm, dão a sua parcela de contribuição, dão o seu impulso evolutivo para os humanos, para nós aqui na Terra, e fica sempre faltando alguma coisa, e logicamente, como são seres humanos, eles falham em algum ponto. E assim nós somos impulsionados passo a passo para podermos estar passo a passo em uma condição melhor. Questão 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Cada um de nós vamos passando pelas nossas necessidades, pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso aprimoramento. E cada um tem a sua verdade, tem aquele ponto de mutação em si para levar também para o seu próximo alguma mutação, algum processo de aperfeiçoamento. E todos nós temos que seguir a nossa caminhada, seguir nosso aperfeiçoamento para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos perfectíveis perante a justiça divina, perante o nosso processo evolutivo. E para sermos perfectíveis, nós temos que estar dispostos aqui a aprender, a raciocinar sobre os ensinamentos que recebemos e também saber discernir o que é bom, o que é compatível, o que é correto e o que não é. Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem
para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Jesus é o exemplo máximo que Deus ofereceu aos seres humanos, daquele que nós devemos tomar por modelo, por guia e procurarmos seguir, com amor e fé, segurança e disposição de nos melhorarmos para chegarmos até Ele. Observemo-no e procuremos estabelecer nossos padrões de vida, nossos padrões de caminhada, para sermos melhores, para sermos mais condizentes em nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos com as leis divinas. Quanto mais nos aperfeiçoarmos para praticar as leis divinas, tanto mais próximos dos bons espíritos estaremos. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece com o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Por quê? Sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. É importante nós entendermos que ele tinha uma energia diferente. Jesus emanava amor, emanava paz. Portanto, a pessoa chegar diante dele com o braço atrofiado, ele manda a pessoa esticar a mão e fala assim: são perdoados os teus pecados, e a pessoa sai andando com aquela mão normal. Então nós vamos ver várias passagens onde que Jesus faz curas maravilhosas, e tudo isso servindo para que nós possamos despertar o nosso entendimento e procurarmos entender os caminhos que devemos seguir na aproximação com o Senhor. Aí a pessoa fala assim: nossa, mas tem explicação para isso, da pessoa endireitar a mão, e começa a tentar achar alguma explicação fora daquele magnetismo transcendente de Jesus. Então, qual o milagre que ele fez? Ele sabia manipular os fluidos em torno de nós e dar àquela consciência que estava diante dele o sentido de perdão a si mesmo perante as leis divinas, e aquele braço então era reconstituído. Aí a pessoa fala assim: mas isso é quase impossível para eu aceitar. Satya Sai Baba fazia bastante coisas com as suas devidas limitações comparadas com Cristo, mas bastante coisas importantes e significativas nessa área, principalmente da cura. E tantos outros médiuns já passaram pela Terra, deixando o ensinamento, mostrando-nos o processo de cura e como que ele se dá, de que forma se faz, para que todos nós possamos, então, estarmos melhores. Observemos cada passo da nossa vida e procuremos, então, refletir no poder que Jesus tinha de transmutar matérias. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isto aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições de vida da alma com as que regem a vida do corpo. Todos nós temos que saber que a vida que nós temos aqui é regida por forças transcendentes, que tanto interferem na nossa alma quanto interferem no nosso corpo, como interfere no nosso corpo e interfere na nossa alma. Essas interferências mútuas é que vai fazer, a partir desse entendimento, nós conseguirmos evitar cometer determinados atos e passar a construir positivamente atos que sejam bons, úteis e necessários ao nosso processo evolutivo. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas por servir às paixões e dominar os homens. Então, as leis na antiguidade eram colocadas para aqueles que iam ser dominados como leis divinas, como leis emanadas de Deus, para que as pessoas respeitassem de uma forma mais natural. Naquela época, dificilmente existia prisões. A maioria das pessoas que cometiam algum delito, eles eram castigados com achibatadas, e dependendo do delito cometido, até mesmo pagavam com a vida. Raros eram aqueles que iam ficar presos, e coitados de quem ficava preso. Então, de todas as formas, as leis que nós temos aqui têm que dominar nossas paixões e não servir às nossas paixões. Porque muitas das vezes são criadas exatamente para dominar o homem, porque as pessoas não querem educá-los. Questão 626.
Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos mesmos incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. De acordo com o grau de evolução da pessoa, de acordo com onde ele está na escala evolutiva, ele vai influenciar no seu meio. Aí você vai falar assim, mas existe aqueles que ensinam caminhos errados, que ensinam as pessoas a tomarem atitudes totalmente contrárias ao ensinamento do Cristo, mesmo usando o Evangelho do Cristo. Vão arcar com as consequências. Então, todos nós temos que passar por determinadas experiências para tomarmos consciência, e o melhor que fazemos é não julgar. Em todos os momentos, em todas as adversidades, em todas as dificuldades, procuremos fazer as nossas orações e levar os pensamentos aos céus, e procurarmos, então, trabalhar intimamente para que o bem possa se estabelecer em nossas almas. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Então, tem que querer procurar para poder achar. Tem que querer estar naquela condição de buscador da verdade para começar a encontrar cada vez mais aspectos dessa verdade. E somente assim é que nós vamos crescer, é somente assim que nós vamos nos aperfeiçoar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontraram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então, cada povo tem lá seus fragmentos da lei divina, seus fragmentos das leis que regem nossas vidas, que nos dá um sentido maior para a nossa existência. Por isso, é necessário, então, trabalharmos intimamente para nos fazermos melhores, para construirmos esse nosso amanhã com paz e luz e fraternidade para nós. Que já temos um entendimento maior, já temos um conjunto de informações que já não somos tão incipientes mais como eram antes. Se antes éramos extremamente agressivos e bárbaros, desta vez já entendemos a importância da solidariedade. Na próxima, talvez sejamos verdadeiramente solidários. Questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucas são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Então, Jesus ensinou, mas por parábolas, de acordo com a capacidade de entendimento daquelas pessoas daquela época. Entenderam uma parte, outra parte não entendeu, e veio passando o tempo, e hoje faz necessário entender e praticar. Esse é o problema que nós encontramos. Nós temos que procurar entender o que Jesus disse, mas também procurar praticar. A doutrina espírita vem para a gente como um mecanismo de nos mostrar os caminhos que devemos passar, de que forma devemos lidar com as situações adversas para sermos realmente melhores, para estarmos nos melhorando e nos aperfeiçoando dentro da prática do bem, dentro da prática da caridade. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. Então, a espiritualidade vem trazendo novos esclarecimentos, novos entendimentos, para que a gente possa, então, saber caminhar com segurança, saber caminhar entendendo cada passo da nossa vida, entendendo cada etapa da nossa existência. O ensino dos Espíritos
tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Então nós temos que saber julgar as situações, entender cada uma dessas situações e procurarmos então agir com segurança dentro das leis divinas e com respeito às leis divinas. Porque ainda temos uma dicotomia interna. Sabemos o que precisamos fazer, sabemos o que não pode fazer, mas tem uma força que nos impulsiona por um caminho e por uma ação que a gente acaba fazendo o que não deve, acaba falando o que não convém e acaba pensando coisas que jamais deveríamos pensar. Tudo isso faz parte de um processo de evolução, de aperfeiçoamento, até que a gente consiga controlar as nossas mentes para que hajamos de acordo com os ensinamentos do Cristo, tanto por pensamento, por sentimentos, por palavras e por ações. E o ensinamento de Jesus veio exatamente trazer essa base para esse entendimento nosso. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Aí vem a responsabilidade não só de nós espíritas, mas de todos aqueles que estão hoje na Terra, porque a partir do momento que a doutrina espírita vem abrir o leque das interpretações, abrindo o leque das informações, aquele que não quiser se informar, bem culpado é. Portanto, que está lá no Evangelho, que se postergar quanto Cristo era problemático, mas aqueles que fossem ir contra o Consolador, esses estariam em situação muito delicada e difícil. Porque no momento que o Consolador chega, é o momento da transição. Ou você se adequa às leis divinas, ou você sai do planeta. Por isso, é tão importante entender o Espiritismo, tão importante estudar o Espiritismo, porque entendemos que ele é o Consolador que vai abrir nossos ângulos de percepção e de entendimento dos fatos e das situações que ocorrem conosco. Questão 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Se a gente chega num ambiente escuro e acende uma lâmpada muito forte, a gente acaba tendo que fechar o olho e abrindo ele bem devagar. Principalmente quem tem fotofobia. Com isso, nós precisamos então nos adaptar para aprendermos a conviver com as adversidades que acontecem em torno de nós e procurarmos então absorvermos os ensinamentos do Cristo para melhor praticá-lo. E isso requer o quê? Tempo, estudo e esforço por praticar. Por que o Kardec deixou que fora da caridade não há salvação? Que fazendo a caridade e se instruindo, presta atenção, fazendo a caridade e se instruindo, você vai domando os teus impulsos e os teus instintos e se tornando certamente uma pessoa melhor. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhes são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. E certamente profanariam aquela lei. No livro O Faraó Menefitá, nós vamos encontrar Bartos tentando educar o Pinehas, e o Pinehas com a ideia fixa de que ele tinha que possuir uma determinada pessoa, nem que fosse morta, para ele ficar com a múmia dela para ele. E ele então, o Bartos então vai tentando conversar com o Pinehas, tentando educá-lo, vai ensinando para ele. Quanto mais ele aprendia as artes, mais a ideia fixa, eu vou dominá-la. Certo? E isso trouxe para eles situações bem complicadas. E o Bartos, quando foi um dia, falou assim, eu irei embora daqui porque você vai cometer crimes que eu não quero coadunar com eles. E vai embora. Deixa ele para trás. Então, os ensinamentos eram passados de acordo com as pessoas podiam suportar
e poder agir sem se comprometerem karmicamente. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemáticos. Então, de todas as informações que eles recebiam, tinham aquilo que eles davam conta de captar. Uma parte era o cerne, composta de mensagem divina, composta de algo que vinha sublimar as mentes que procurassem praticá-la, mas ao redor tinha aquelas formas de tentar dominar a população ou de legislar para que aquelas pessoas tivessem um novo rumo, um novo norte a seguir. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades, que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguram sem razão alguma, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Tudo aquilo que não entendíamos, tudo aquilo que não compreendíamos, a doutrina espírita vem trazer uma luz, vem trazer uma forma de entendermos, e essa forma é bem transcendente, porque transcende o limite de tempo e espaço e nos leva para um ponto de entendimento de como devemos agir, como devemos nos portar diante das situações, diante dos fatos. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos, eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Estudai, leiam e se filtrem aquilo que é bom e útil, guarde para você. Aquilo que não é tão bom, não é tão útil, dá para você entender as dificuldades daquelas pessoas que estavam escrevendo aqueles textos, que estavam passando aqueles ensinamentos, de convencer aquelas pessoas da mudança de hábito, da mudança de comportamento, de terem um ponto de partida para chegarem a um lugar melhor. As dificuldades eram muitas.